Tudo bom, pessoal? Meu nome é Hermes Dodge, né? E como havia combinado aí na nossa aula de teoria prática pedagógica, a gente teria que gravar um vídeo de até 5 minutos sobre o nosso plano de aula. Na verdade, esse plano de aula eu fiz já com uma ideia de trabalhar basicamente com o pessoal do terceiro ano do ensino médio, né? E a proposta, claro, como vocês já, com as professoras em aula tinham falado, né? De uma aula que dure mais ou menos em torno de 50 minutos, né? Fazendo um apanhado geral aqui, né? Qual o tema que eu resolvi tratar aqui, fazer esse recorte, assim, para poder explicar também de uma maneira geral, não tão muito promenorizada em alguns pontos, que também já seria uma coisa que de um grau de dificuldade um pouco maior, talvez até para nível universitário. Então, eu quis trabalhar para os alunos terem uma informação um pouco que geral sobre o conceito de política, né? Então, a proposta que eu fiz era, tipo, iniciar a aula com uma indagação, né? Que seria assim, e junto com a tirinha que eu botei no anexo da Mafalda, que trata a questão sobre o que seria a política, né? Então, eu iniciaria a aula, assim, né? No aula síncrona, né? Fazendo junto com a tirinha da Mafalda, que foi colocada no evento acima, que foi também que eu já postei, perguntando depois de eles lerem aquela tirinha, perguntando o que é política para eles, né? E aí, dentro da medida do possível, claro que dentro da plataforma às vezes se complica um pouco as interações, mas tentando fazer com eles ou pelo chat ou pelo microfone, dependendo do tamanho da turma, né, como for, ver o que eles pensam por política, né, e trabalhar essa ideia de tentar desvincular a ideia de política como uma forma pejorativa, né, e aí falar que existe vários tipos de política, que pode ser política universitária, política estudantil, várias formas de política da empresa, né? Então, para que a política não fique só naquela questão pejorativa vinculada à politicagem, a conchavos políticos, né? Num segundo momento, assim, dentro dessa estrutura de aula que eu planejei, né, eu achei bem interessante trabalhar um ponto que até é uma questão que hoje em dia as pessoas um pouco se confundem, na sua maioria, assim, na idade adulta, tu vê muitas coisas, até mesmo nos jornais, que confundem as pessoas, né? Que é tentar fazer a diferença entre Estado e governo, para que as coisas não sejam um pouco confundidas, né? Até para esse sujeito, os alunos terem depois, lerem um jornal, ou poderem conversar com outras pessoas, já na idade adulta, partirem com cursos que não trabalhem basicamente esses conceitos, né? Mas entenderem qual é a diferença de governo, né? Aí a forma administrativa, né? Do poder público, e o Estado, que é o conjunto das instituições. Então, fazer essas diferenças para que fique gravado no pensamento deles e eles possam poder se comunicar e debater sobre essas questões futuramente, né? Aí depois eu acho que separei algumas questões bastante importantes, né? Que é o surgimento da política, quando surgiu, falar um pouco da Grécia Antiga, falar como era a democracia, a diferença da democracia na Grécia Antiga em Atenas com a democracia atual. Depois falar sobre o conceito de república, qual a diferença entre república e democracia, como o Império Romano via essa ideia de república, explicar um pouco o Senado, pegar alguns autores, pincelar um pouco a ideia de política em Platão, Aristóteles e também um pouco em Cícero, mas tudo de maneira um pouco geral para mais fazer uma formação da ideia do que é política para esses alunos e como ela se projeta na atualidade. Então a ideia depois do final disso tudo, separar, expor esse pensamento e fazer com que os alunos trabalhem um texto de reflexão no final e também a participação deles, um texto entre 250 a 500 palavras, para que eles reflitam sobre o que é política, como ela se exerce, o que eles pensam por política, se mudou alguma coisa da percepção deles sobre política. Então é basicamente isso que era a minha ideia de apresentar essa aula, né? Para que os alunos tentem fazer a conexão como se formou o pensamento político na antiguidade e como ele se reflete hoje, fazer as diferenças entre democracia, república, Estado e governo, acho que é importante. Muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço.